Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e eu estou aqui para estudar com vocês a Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando aí, gente, a lição de número 8, né? Lembrando que estamos estudando nessa série aqui, a série dos profetas menores, e estamos utilizando para esse estudo, para esse ensino, a revista da editora Central Gospel. Então a nossa base aqui, a princípio, vai ser lá o conteúdo desta lição. E é a lição de número 8, cujo título é Naum, o Consolador de Judá. Então, para você que está nos acompanhando aí, de repente você ainda não assistiu, ou está começando agora e não assistiu ainda os vídeos anteriores, eu disponho eles numa playlist a fim de que você possa ter acesso a esse conteúdo. Então, vamos começar essa lição de número 8 aí. Para começar, então, nosso texto bíblico básico, tá, gente? Está lá em Naum, capítulo 1, versos 3 ao 6. Naum também, capítulo 3, versos 1, 2, 4 e 7. Já o nosso texto áureo está em Naum, capítulo 1, verso 7, e diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Vamos, então, para começar o nosso vídeo aí, né, para a gente poder trabalhar um pouco mais com a lição, é bom que a gente faça também nesta lição, queridos, assim como fizemos na anterior, algumas considerações iniciais. É bom que a gente perceba algumas coisas. Volta e meia eu gosto de fazer isso, a fim de que a gente possa ter uma melhor compreensão do assunto, né, do tema, e até nos auxilia na hora de aplicarmos isso ali em loco, ou seja, em sala de aula. Então, para começar aqui, vamos lá. Os ninivitas, assírios, convertidos pela pregação de Jonas, mais de 100 anos antes de Naum escrever, não instruíram seus filhos no caminho do Senhor, e por isso acabaram retornando às suas antigas práticas cruéis e pagãs. Então, a princípio, gente, o primeiro ponto que eu queria analisar com vocês é o fato de que possa ser que alguém aí, de repente, em sala de aula, venha questionar, venha indagar e até perguntar. Mas espera aí, os ninivitas, né, ou seja, o povo de Nínive, não se converteu quando Jonas pregou? Por que agora é necessário que haja destruição de um povo que, até onde nós sabemos, baseado no livro de Jonas, se converteu? E o que a Bíblia vai dizer-nos é que houve uma conversão em massa. Então é bom que a gente entenda uma coisa, é que a gente coloque a princípio na lição, né, essa questão do contexto histórico. Pontuando o contexto histórico, a gente vai perceber que há uma lacuna aí, né, há um período de mais de um século entre ambos os profetas, entre Jonas e Naum. Naum vem profetizar mais de um século depois que Jonas profetizou. Então a gente percebe com isso aí, né, e a história vai mostrar-nos isso, e também os textos bíblicos acabam nos mostrando também isso, que a Síria do tempo de Naum, né, o povo ali, Nínive do tempo de Naum, é um povo cruel, é um povo que parecia não ter nunca abandonado o paganismo. Então a questão houve sim, realmente, no período de Jonas, a conversão, o povo sim se arrependeu, tanto é que Deus poupou este povo por isso. Mas a questão é que as pessoas ali do tempo de Jonas, com o passar do tempo, acabaram não ensinando às gerações futuras, às suas gerações, a palavra de Deus, o concerto com o Senhor, a aliança do Deus eterno. Então, com isso, acabou que aqueles que foram nascendo depois não obtiveram esse conhecimento, não obtiveram essa instrução da parte daqueles que vieram ali antes e puderam estar ali no momento em que Jonas profetizou, né? Então, aqueles conversos que houveram ali, né, dentro de Nínive, né, na Síria, acabaram não passando às suas gerações futuras. Então, o primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui, que é importantíssimo, gente, isso aqui já nos dá uma mensagem para que a gente possa iniciar já aí a nossa aula, trabalhando o fato, né, trabalhando a ideia da importância que deve ser para nós o fato de passar, tá, às gerações futuras a mensagem do Evangelho. Muitas vezes nós nos preocupamos pelo fato de que a gente sempre trabalha essa linha de que a gente não consegue salvar nossos filhos, ou salvar nosso cônjuge, ou seja, o céu é um lugar onde a gente, ainda que chegue lá acompanhado por diversas pessoas, mas a gente não leva ninguém para o céu, né? Eu conheço pessoas que geralmente usam termos como esse, mas ainda assim, nós temos de Deus uma missão, uma função, que é passar aos nossos filhos, passar às gerações futuras a mensagem do Evangelho, o amor de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo de Deus que está em nós. A gente precisa orar para que essas coisas, para que essas maravilhas do céu sejam repassadas. Então a gente precisa ensinar nossos filhos. A Bíblia diz, né, ensina a criança no caminho, lembre-se disso, não é o caminho, mas é no caminho que deve andar, a fim de que quando esta criança crescer, ela não venha se desviar do caminho do Senhor. Então, a princípio, gente, o primeiro ponto para entender isso aqui, nós precisamos
explicar aos nossos alunos aí que estarão conosco em sala de aula o fato de que o grande problema aí deu-se ao fato de que a geração de Naum, no que tange lá a Síria, os ninivitas, não, até onde nós percebemos, não havia tido, né, o conhecimento do que possivelmente, o que a Bíblia nos mostra aconteceu no passado. Então o grande problema é esse. O povo da geração de Jonas, os ninivitas lá da geração de Jonas, não repassaram essa mensagem. Então fica para nós, gente, esse alerta. Fica para nós o fato da grande importância, tá, dessa missão que Deus nos deu. Deus nos outorgou essa missão e nós precisamos passar adiante a mensagem. Então que nós venhamos instruir nossos filhos, por conseguinte, netos, bisnetos e todas as gerações a quem o Senhor nos dê, até que aquele grandioso dia aconteça, venha, né, que é o dia do arrebatamento da igreja, o dia que estaremos com o Senhor para sempre. Mas ainda assim, tá? Muitas pessoas às vezes não fazem isso pensando que a minha geração, essa geração verá o arrebatamento. Sim, nós sabemos que o tempo cabe a Deus, Deus é quem vai dizer, é Jesus Cristo que virá no tempo, né, determinado ali para que ele venha. Então, a princípio, gente, o ponto é entender que nós precisamos passar às nossas gerações a palavra do Senhor. Olha a destruição, olha a devastação em que a Síria viveu por conta disso aí. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender isso aí. Por que é bom falar sobre isso? Porque aqui está para nós descrita nisso a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus está descrito aí. Deus não está destruindo agora um povo inocente que não tinha conhecimento. Mas esse povo um dia teve a oportunidade de ter da parte de Deus um profeta, a saber, Jonas, no centro ali de sua cidade. Esse homem pregou ali naquela região. As pessoas puderam, as que estavam ali, puderam ouvir a palavra de Deus e puderam, diante de tal palavra, abrir os corações, né? Abrir os corações e se entregarem ao Senhor. Mas o grande problema é que isso só ficou para aquele tempo, só ficou para aquela geração. Eles meio que sufocaram aquilo e não repassaram adiante. Que nossa geração não faça e não cometa tal erro. É que nós precisamos realmente repassar, passar às gerações futuras a mensagem, o amor, a graça do Evangelho, ok? Outro ponto, então, que a gente precisa analisar aqui ainda dentro dessa mini introdução, eu colocaria aí, é o fato de que o consolo dado a Judá, em Naum, capítulo 1, verso 15, ou seja, a completa destruição dos ninivitas, deve ser tomado dentro de seu respectivo contexto e jamais deve ser usado como pretexto de se alegrar com a derrota alheia, né? Então, e eu vou deixar aqui um texto de Provérbios 24:17 e eu não vou ler a referência, eu vou deixar para você ler, dever de casa aí, para que você esteja lendo. Então, a princípio, gente, olha que coisa interessante. Quando nós vamos lá a Naum, capítulo 1, verso 15, nós vamos ver lá, Naum dizendo, né, alegrai-vos, todo aquele processo, porque já era chegada ali a destruição. Tá? Judá se alegraria, era o tempo de Judá se regozijar, naquele momento, naquele tempo. Então, no tempo da destruição dos ninivitas. O primeiro ponto aqui, gente, é entender o seguinte, precisamos entender isso no contexto lá. Judá, uma nação, um povo de Deus, do outro lado os ninivitas, ou seja, os assírios, outra nação, melhor dizendo, e essa nação da Síria avassalava, dominava o mundo, uma nação cruel, uma nação ímpia, uma nação terrível, que estava dominando com grande crueldade, né? Então a gente precisa entender uma coisa, a única maneira de haver paz naquele tempo para Judá seria a aniquilação da Síria, seria que a Síria saísse lá do mapa, por assim dizer. Então, isso deve ser analisado nesse contexto, um contexto de nação, um contexto de guerra, um contexto histórico. Mas o grande problema é que algumas vezes pegam textos como esse, né? O profeta dizendo para se alegrar com tal situação, com a morte, né? Com a destruição dos inimigos, e acaba muitas vezes querendo inserir isso no nosso contexto, dentro da igreja de Deus. Passando a ideia de que nós devemos nos alegrar quando alguém que é contrário a nós, né? Alguém que é averso a nós, alguém que se contrapõe a nós, muitas vezes cai, ou quando cai, não sei se você entendeu o sentido. Muitas vezes acontece um problema com essa pessoa, muitas vezes ela fica enferma, ou um parente está ruim, e parece que muitos tentam usar isso como uma ideia de que a gente deve se alegrar com isso, a gente deve ficar feliz, soltar foguete, quando alguém que nos persegue, muitas vezes está passando por um momento difícil, quando na verdade não fora isso que Cristo nos ensinaram. Cristo nos ensinou a nós orarmos pelos que nos perseguem, né? Aqueles que se consideram,
né, nossos inimigos. Então a gente deve orar por essas pessoas. Então esse ponto a gente precisa entender dentro da lição. Precisa ficar claro isso aqui para nós. Tá? De que a alegria lá, todo esse contexto, ele deve ser analisado realmente dentro lá do seu respectivo contexto, como está dito aqui, dentro do contexto lá de Naum, okay, do livro de Naum, entre Judá e a Síria, ok, gente? Isso precisa ser analisado. A gente não pode pegar isso aqui como uma regra e dizer que Deus está dizendo, até hoje, Deus está dizendo sempre que todas as vezes que alguém que é contrário a mim, alguém que não pensa como eu, alguém que se levanta contra mim, alguém que fala mal da minha família, alguém que tenta alguma coisa contra a minha vida, a minha integridade, quem sabe física, eu devo me alegrar, eu devo ficar feliz, eu devo me banquetear, soltar foguetes, quando essa pessoa está em apuros, quando essa pessoa está em problema, quando na verdade não é isso. Esse não é o Evangelho, essa não é a mensagem do Evangelho, ok? Então, quando analisamos no contexto, lá fica muito claro, a gente vai analisar realmente essa necessidade. Mas hoje nós não precisamos nos alegrar e festejar, ir para a internet, falar, lançar indiretas ou subir em púlpitos de igreja, às vezes para pregar, ministrar, lecionar, e às vezes usar também para louvar também, usar de indiretas, usar cânticos, colocaria músicas, né? Até que diga música gospel, umas letras aí que muitas vezes parece chamada unção da vingança. Então a gente precisa entender uma coisa, gente, a vingança pertence ao Senhor, ele disse, minha é a vingança, diz o Senhor Jeová. Então a gente não pode se alegrar. Então a gente precisa entrar nessa lição com esses dois pontos aqui. Eu acho que há muito mais coisa a ser dita aqui, mas eu acho que para início de conversa isso aqui está muito bom. Então se a gente se lembrar, se a gente está sempre lembrando aí que o grande problema naquela nação estava daquele jeito, porque anteriormente ouviu a palavra, mas não guardou a palavra, então esse é o período de quem não guarda realmente a palavra, a tendência é piorar e agravar-se ainda mais. E também esse segundo ponto aqui, tá? Por isso, porque o nome do profeta é Naum, consolo. Então perceba uma coisa, há uma mensagem dupla aí. Então ele veio profetizar a queda de Nínive, a destruição de Nínive, e por outro lado, o consolo seria uma libertação, por assim dizer, para ajudar, um alívio para ajudar. E muitas vezes, se a gente não parar para analisar isso, a gente acaba, como eu disse aqui, trazendo isso para o nosso contexto e dizendo que todas as vezes que alguém que é contra nós cai, é um alívio para nós. E nem sempre, a gente precisa orar por essas pessoas, a fim de que Deus as converta, a fim de que o Espírito Santo trabalhe nos corações dessas pessoas, tá? Que a gente não vá aí, sempre que acontece um problema com alguém que é contrário a nós, sempre que essa pessoa, às vezes, acaba se dando mal, por assim dizer, perdoa a expressão, mas a gente não vai lá botar um sabor de mel para essa pessoa, não. Tá? Vai ver no palco, na plateia, nada disso. Nós precisamos orar. Oremos em nome de Jesus. Oremos. Então vamos começar a nossa lição aí. Vamos lá. Comentário, palavra introdutória. Naum é conhecido como Eucosita. Não é quem diga Eucosita, mas Eucosita está lá em Naum 1. Por supostamente ter nascido na vila de Elcos, ou Elcos, como alguns falam, Elcos. Então nós temos aqui o nome hebraico, tá? El-Koshi, que seria a expressão, e vamos lá. Então, quanto à localização de Elcos, essa cidade aí, esse lugar onde ele supostamente teria nascido, o que podemos afirmar é que a mesma continua incerta. Então, uma vez que alguns identificam como sendo Cafarnaum, aldeia de Naum. Então, para começar, gente, primeiro processo aqui eu vou ler tudo, né, e vou explicando, para que à medida que eu vou lendo, a gente vai explicando e aprendendo junto aqui. Então, primeiro passo, a localização desse lugar onde ele nasceu, a cidade de Elcos, né, ou Eucos, onde é isso? Ou El-Koshi, onde seria isso? A localização é incerta. E por que ela é incerta? Então, de repente, você, professor, vai estar lecionando e precisa dessas informações para aplicar na sua sala de aula lá com seus alunos, aí de EBD, é bom que a gente analise o porquê que ela é incerta. Por quê? Primeiro, a gente vê aqui, ó, ela é incerta porque alguns a identificam como sendo a Cafarnaum, ou seja, a aldeia de Naum, né, dos tempos de Jesus, situada próximo ao mar da Galileia. Então, há quem diga que essa cidade onde Naum nasceu era no norte. Né? Jerônimo vai dar até uma outra localização sem ser Cafarnaum, então acrescentaria até mais uma aqui, mas para não estender muito, eu não vou nem falar muito sobre o que o Jerônimo dizia, né? Mas a ideia é entender o seguinte, há quem diga que era no norte, tá? E pelo fato de falar que aldeia de Naum, ou seja, ter Naum no nome, então Capar, Naum ou Nahum, né, do hebraico, então por causa disso, aldeia de Naum. Aí alguns acabam conjecturando aí, pensando e chegando à conclusão que o nome dessa cidade, aldeia de Naum, está ligado ao profeta Naum. Então ele nasceu lá, por isso esse nome, aldeia de Naum, porque estava referindo-se ao profeta Naum. E isso a gente não tem nada para comprovar. Isso é muito incerto, tá? E pouco provável, eu diria também. Outro ponto.
Há também outros, por sua vez, acreditam que a mesma estava situada no extremo sul de Judá, já que nos dias de Naum, o reino do norte, Israel, já havia sido extinto. Então, como eu disse, alguns acreditam que era lá no norte, né, e aí citam Cafarnaum como exemplo. Como eu disse, é incerto. Mas já outros situam essa cidade de Elcós lá no sul, tá? Quem diga que é lá no extremo sul. Por quê? Pelo simples fato de que no período em que Naum profetizou ali, o reino do norte já havia sido destruído. Então a Síria já havia entrado lá no norte, né? O Sargão II já havia entrado lá no norte, levado cativo as pessoas para a Síria e posto 5 povos diferentes lá de escravos para tomar conta daquela região. Isso ocorreu em 722 a.C., né? Então a gente, né, há quem diga então que por esse fato de Naum ter profetizado no período após o cativeiro assírio, então não teria como ele estar lá naquele momento. Então, possa ser que ele estivesse falando ou nascido em Elcós, no sul. Tá? Então, há quem diga que essa cidade pertencia ao sul, por esse detalhe. Há também quem identifique como pertencendo à Síria, alegando para tal o fato de Naum ter nascido durante o exílio. Então, outros também já vão dizer que essa cidade refere-se aí a uma cidade lá da Síria. Então, entendeu aí como é que é difícil a gente muitas vezes tentar explicar isso aí? Então, a melhor coisa a se dizer que seria que a localização dessa cidade onde Naum nasceu é incerta, tá? Não temos uma resposta concreta a fim de explicarmos, a fim de entendermos realmente onde seria tal cidade. Esse é o ponto. Eu colocaria aí para ficar até mais fácil para você aplicar, tá, professor? Caso haja essa dúvida, caso alguém pergunte por quê, eu aconselho que você cite esses pontos, né? Pesquise um pouco mais sobre isso aí e você vai entender o porquê da localização ser incerta. Possa ser que alguém utilize um desses pontos para atestar, né, para dizer realmente ali, né, para dizer foi ali, foi no sul, uns vão dizer, quem sabe algum professor, alguém dando aula vai dizer foi no sul, outro foi no norte, mas eu ficaria, a princípio, eu aconselharia a ficar com essa localização incerta, uma vez, né, que a revista ela sugere que possivelmente foi no sul, ou seja, com isso, o que ela está querendo dizer é que boa parte, ou até diria a maior parte dos comentaristas afirmam que é no sul, por isso essa referência, tá? Continuando aqui então, uma vez visto essa questão geográfica da cidade, vamos continuar. Então nós temos aqui também ainda, o nome do profeta tem origem na língua hebraica, né? Deriva-se do verbo Naham, está aí o verbo em hebraico, eu coloquei, está aí também a transliteração para que você possa ler, né, pronunciar e aplicar lá na sua sala de aula. Então está aí Naham. E essa palavra Naham, né, ela dá a ideia de arrependimento, arrepender-se, voltar atrás. Né, e até uma alusão a Deus lá no Gênesis com relação a isso. Então, essa ideia de Naham, ok? Então, da palavra, da expressão Naham, a gente vai perceber uma coisa. Daí saiu o profeta Naum, que nós veremos agora, daqui a pouco. Né? Vamos ver agora já o hebraico aí. E significa, então, o nome Naum significa o quê? Consolador. Veio de Naham, arrepender-se, e Naum significa consolador ou confortador. Olha que coisa interessante. Aquele que consola, aquele que conforta, tá? Lembrando também que há uma alusão com esse nome de Naum, o profeta, com o profeta Neemias. A gente vê lá que, ou melhor dizendo, com Neemias, né? Não seria nem um profeta, peço perdão. Com Neemias, porque Neemias, né, quando a gente para o nome dele, é Nehemiah, quer dizer que o Senhor consola, Yahvé consola, Jeová consola, Yehová consola, ou seja, Deus consola. Então dá-se essa ideia. Então há quem diga até que esse Naum aí, o profeta, é uma abreviação do nome de Neemias, Nehemiah, tá? O Senhor consola. Então continuando aqui então, e escrito em forma de poema, o livro merece acatamento profético. Então, quando a gente para fazer uma análise nesse livro, uma análise literária, tá? Que muitas vezes não nos cabe fazer numa escola bíblica, né? Muitas vezes, não que não se dê para fazer, mas tomaria um certo tempo, a gente precisa entender uma coisa. A gente passa a perceber a partir daí a maneira maravilhosa com que Naum escreveu. É um dos livros, uma das literaturas assim, literária mais bem escritas que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Ela tem muita poesia, né? Há muitas figuras de linguagem, a narrativa é tremenda. Então a gente percebe isso aí, tá? A gente vai ver acrósticos e outros tipos de linguagem bíblica, hebraísmos lá, utilizados também aí dentro deste livro, desse contexto. Então, para começar, né? Vamos ver aí esse nome, tá? Do profeta Naum. Vamos lá. Então nós temos aqui
O início, a narração bíblica, onde nos traz a princípio a primeira menção desse nome é já lá de cara, Naum, capítulo 1, verso 1. A gente vai encontrar claramente lá. Então, eu coloquei para vocês aqui mais uma vez o hebraico para que a gente possa ver aqui, tá? O nome do profeta Naum. Eu acabei percebendo aqui que a minha imagem está em cima do nome do profeta, mas vai dar para a gente ver alguma coisa aqui. Ok, então nós temos aqui, lembrando que o hebraico é da direita para a esquerda, então nós temos aqui, ó, tá vendo? Massá, primeira palavra, Massá. Aí nós temos a segunda, Nínive. Então, Massá, Nínive. Aí nós temos a terceira, Sefer, tá? Nós temos a quarta, Razon. Aí nós temos o nome do profeta, tá aqui de preto, ó. Tá vendo? Nahum, tá? E temos aqui o nome da cidade onde ele era, tá? Então, Ha-Elekoshi. Então, seria mais ou menos isso aqui. Massá, Nínive. Sefer, Razon, Nahum, Ha-Elekoshi. Então, já vou trazer para vocês aqui o significado, para a gente entender isso aqui mais de maneira clara. Então, aqui nós vemos a primeira menção do nome do profeta, ok? Debaixo da minha imagem aqui, né, peço perdão já a vocês, eu não sabia que a minha imagem ficaria em cima aí, então peço perdão, mas está aí o nome Naum, para a gente poder entender melhor como é aí. Então, vamos lá, vamos ver, isso aqui eu coloquei a transliteração. Caso você esteja assistindo, você pode pausar o vídeo, anotar caso você não tenha e analisar também a pronúncia lá para auxiliar na sua aula aí também. Então, mais uma vez, continuando aqui, né? Repetindo aqui, Massá, Nínive, ok? Sefer Razon Nahum Ha-Elekoshi. Então, nós temos aqui Massá seria peso, né? Sentença. Nínive, como já disse, de Nínive, a cidade de Nínive. Sefer é livro no hebraico. Razon, tá? Vamos estar vendo aqui da divisão, dividir. E Nahum, o profeta. Aí, Ha-Elekoshi, o Elcosita, tá? Então tá aí a princípio. Então nós temos a menção bíblica do nome do profeta e a menção bíblica do lugar de onde ele nasceu. E a primeira palavra está aqui, ó, peso. Então a ideia de peso aqui, gente, era comum alguns profetas usarem esse termo, peso, ou fardo, alguns usavam fardo. A ideia aqui realmente não é de um pêndulo ou de um fardo sobre as costas de alguém, mas essa expressão ela é usada muitas vezes para significar uma sentença, tá? Vinda de maneira de um tribunal, juízo. Então isso apontava, já mostrando que a Síria, Nínive, foi julgada e considerada culpada, réu dos seus erros, seus pecados, tá? Sua crueldade e seu paganismo terrível. Continuando lá, vamos lá. Então, para começar, o primeiro tópico aí, o caráter de Deus. Analisando agora com base na revista, tá? Não só no livro, mas também na revista. Naum abre seu livro exaltando a grandeza de Deus. Naum, capítulo 1, verso 2. O texto bíblico faz-nos entender que o profeta não se intimidou diante de um império tão poderoso, a Assíria, que em 722 a.C. invadiu o Reino do Norte, levando cativa parte dos seus moradores e introduzindo gente de outras nações dentro de Samaria. Uma coisa que é importante a gente, uma vez falando sobre os profetas menores, é bom que a gente sempre que citar esses profetas, o livro desses profetas, sempre que estudar tais livros, a gente possa fazer aí essas alusões ao cativeiro, porque a gente sabe que a repetição ela é didática. Quanto mais nós repetirmos isso, certamente nossos alunos compreenderão, vai ficar gravado na mente deles. Então nós temos aí, a princípio, o primeiro cativeiro, ligado ao norte, 722 a.C., quando a Síria, como está citado aqui, adentrou lá no norte, capital, né, Samaria, levou aquele povo cativo, como já dissemos aqui, já dizemos aqui, e colocou ali 5 povos, tá, para morar ali. E houve uma espécie de adoração dúbia, a ponto de Deus enviar leões, né, para matar ali muitos que estavam ali, porque eles estavam fazendo uma adoração dos deuses deles, ao paganismo dentro da terra de Israel, né, Israel Norte. Então, com isso, eles temendo, trouxeram um sacerdote lá para ensinar eles a adorar o Deus de Israel, mas complicou porque eles decidiram não só adorar o Deus de Israel, tornou o Deus de Israel mais um dos deuses que eles adoravam, tá? Então, um culto sincrético, um culto dúbio, a situação piorou. E o outro cativeiro, você também conhece, é o cativeiro do sul, que ainda não está referido aqui, não é o ponto da lição, mas que é bom que a gente volte e meia fale a fim de se grave. 605 a.C., 597 a.C., 586, e essas datas são aproximadas porque você vai encontrar fontes com datas diferentes. Fala-nos do cativeiro do sul, né, Judá, onde Nabucodonosor, né, segundo,
recém-possado rei da Babilônia, filho de Nebopolassar ou Nabopolassar, depende da sua tradução aí, entrou lá e levou cativo pessoas lá de Judá para a Babilônia. Né? Primeira leva levou os jovens e parte do tesouro, dentre os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vou repetir isso porque vou falar outros profetas, eu vou ter que repetir isso aqui depois, mas é bom que você use isso. Segunda leva, 10 mil homens, na qual Ezequiel está junto. E também na última ele destruiu o que sobrou dos templos, saqueou, arrebentou e quebrou com os muros e pôs tudo a fogo. Tá? Então é bom que a gente pare para falar isso aqui, caso nos dê tempo, caso tenhamos tempo em loco para falar. 1.1. Uma mensagem de consolo. O profeta anunciou para a alegria dos habitantes de Judá que Nínive, a capital da Assíria, seria completamente destruída. Porque Deus não tolera por muito tempo aqueles que governam com violência. Por fim, o jugo de Judá seria quebrado. Aí está o texto bíblico lá, né, na 1:13. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Então, como a gente já havia dito lá na introdução, é bom que a gente entenda uma coisa aqui. Então, é aqui que a gente percebe o nome do profeta, consolo. Então, saber que Nínive seria destruída seria para Israel, ou melhor dizendo, para Judá, um consolo, um grande consolo. Tamanho o terror, tamanho o espanto que havia entre os moradores de Judá em relação à Síria, com medo de um ataque iminente. A gente sabe que houve muitos ataques da Síria lá para com o Judá, e a gente vai ver alguns deles aqui nessa lição. Então, o fato de o profeta estar dizendo isso, Deus está falando por boca do profeta, né, que ele ali exterminaria Nínive, os assírios, por assim dizer, a Síria por completa chegaria ao fim, trazia um consolo, né, consolava os moradores de Judá. E é bom, a gente foca mais uma vez no que eu havia dito lá, que a gente não use esse slide, esse termo, esse ponto da revista, da lição, tão abençoado como está sendo aqui, para tentar trazer a ideia de que a gente deve se alegrar com a morte, com a tristeza, com a doença, como eu já vi pessoas às vezes se dizer está orando, né? Dizem aí que eles chamam, é o que muitos chamam de oração do feiticeiro, até ouvi falar termos como esse, eu não sei como chamam aí, onde você reside, que é aquela pessoa que se diz cristão, mas está sempre orando para que Deus quebre a perna de alguém, Deus mate alguém, Deus só para mostrar que realmente está mexendo comigo. Então a ideia aqui, gente, não é Judá achar que estava com essa bola toda, não. Ninguém toca em nós, Judá, porque temos um Deus que não permite que ninguém toque em nós. A fim de que o crente não venha pensar, não, eu sou intocável, eu sou ungido, ninguém mexe comigo. Ai de quem olhar torto para mim. Não é, a ideia aqui não é essa. O fato da destruição de Nínive não era para botar Judá na prateleira de cima, não. Não era para dizer que Judá era aquela coisa toda. Não era por amor dizer que... A ideia ali é que a gente vê a justiça de Deus. Porque esse povo lá atrás, a Síria, os ninivitas, melhor dizendo, lá atrás tiveram a oportunidade de mudança, de conhecer o Senhor, conheceram, mas isso não durou muito. Essa chama se extirpou rapidinho, se apagou logo. E agora Deus está revelando o quê? A sua justiça. Então toda a crueldade, Deus não estava destruindo a Síria para mostrar que Judá Judá é demais, ou o crente está com tudo aquilo, não. É porque Deus estava revelando a sua justiça, mostrando ao mundo, mostrando a Judá e ao mundo quão justo é Deus, como pesa a balança de Deus, a balança da justiça de Deus, tá? Ainda que longânimo, mas Deus é justo. Então, não dá para se pensar que Deus vai ficar protelando o que tiver de fazer para uma correção que tiver a nós, quando a gente está errando, está pecando. Não, o pecado não fica escondido, não. No momento certo, as coisas são reveladas, tudo que é oculto, tudo que está escondido, ele vem às claras e aí a gente vê realmente Deus é justo, tá? A gente não pode se enganar com isso aqui, não. Tá? Então, esse consolo que Judá teve, ouvir isso, simplesmente era a justiça de Deus sendo revelada, a justiça de Deus sendo manifesta. E sempre que a gente ouvir falar que alguém caiu, um famoso, um conhecido mundialmente, alguém que estava lá, a gente não deve se alegrar não, dizer assim, eu sabia, nunca me enganou, esse aí não sei o quê. A gente deve orar por essa pessoa, a fim de que Deus restaure, a fim de que Deus levante, a fim de que Deus abençoe. E isso nos mostra aí, ó, a justiça de Deus. Mais uma vez mostrando que Deus é justo, tá? E que os pecados jamais ficarão escondidos, jamais ficarão em oculto, tá? A gente precisa realmente entender isso aqui. Então, nesse ponto, é que está aí o consolo. De um lado, destruição para a Síria, de outro, consolo para Judá, mas esse consolo, esse conforto, era um fato de que a justiça de Deus estava sendo manifesta aí, revelada aí.
tá? De que as coisas não ficariam impunes. Essa nação não ficaria impune. Continuando aqui, né? Deus exerce a vingança. Deus é bom, incontestavelmente bom. E é severo. Então, olha aí, gente. Né? Há quem diga, Deus é amor e fogo consumidor. Então, Deus é bom. Amém. Isso aí está muito claro. Mas ele é severo. Tá? Ele age com severidade. Ele age, Deus, por causa da sua justiça, sua integridade. Por quê? Com quem? Para quem o honra, ele manifesta abertamente a sua bondade, garantindo proteção e justiça. Então, se a gente honra Deus, se você honra Deus, você honra Deus, porque eu não estou aqui lecionando para vocês, me isentando, não. Eu também sou ser humano, falho, né? Um obreiro aí caminhando no Senhor, começando aí. Eu espero que, em fé em Deus, que eu continue firme, 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 que Deus possa realizar coisas maravilhosas na minha vida. Eu oro para isso, eu tenho buscado para isso aí, que é maravilhoso demais. Servir o Senhor foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, continuando aqui. Deus é bom, para quem, é claro, para quem manifesta ali, né, abertamente, ou seja, a justiça aqui para quem busca, né, a Deus, para quem honra a Deus de maneira clara e gloriosa, Deus manifesta sua justiça. Mas para aquele que afronta, né, aquele que despreza, aquele que abomina, aquele que se apostata da fé, aquele que abandona o Senhor, a situação é complicada, porque ele é altamente rigoroso. Vamos ver isso aqui. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então, olha só que coisa interessante. Então é bom que a gente volte e meia, fale sobre isso aqui, tá? Porque a gente precisa entender que posteriormente, lá na frente, eles não tinham esse conhecimento, porque é um período histórico, mas nós temos esse conhecimento, que temos a Bíblia pronta. Vemos também que Judá acabou caindo no cativeiro, que foi citado aqui, porque por causa dos erros também cometeu. Então, enquanto a gente estiver honrando a Deus, servindo ao Senhor, sendo sincero, amando a Deus, amando o nosso próximo como a nós mesmos, aí proteção, garantia, bênção de Deus, sem medida. Mas quando começarmos a abandonar o Senhor, desonrar, quando começarmos a afrontar, desprezar, nos afastarmos de Deus, aí a situação complica para o nosso lado, tá? Que a gente permaneça firme na presença do Senhor. 1.3. O testemunho da natureza. Para tornar ainda mais veemente o seu discurso, Naum apelou para o testemunho da natureza acerca do poder de Deus. Olha o que ele disse. O Senhor repreende o mar, esgota rios, faz os montes tremerem e os outeiros derreterem. Naum 1, versos 4 e 5. O Deus majestoso daria certamente uma resposta à altura aos seus inimigos, os assírios. Gente, vamos parar para pensar uma coisa aqui. Os povos da época, quando ouviam esse nome, assírios, quando ouvia esse nome, Assíria, ou quando ouvia alguém dizer, os assírios estão vindo aí, eram tomados de maneira extrema, de um grande pavor. O medo adentrava no coração desses povos e o negócio ficava difícil, tá? Então, medo, terrível, medo. Por quê? Pelo tamanho gigantesco dessa nação, grande expansão, crescimento, pela forma como eles atacavam, pela maneira como o exército deles agia, pelas estratégias de guerra, né? Armamentos bélicos, estratégias de guerra, pela crueldade que eles exerciam para com os povos avassalados por eles. Então tudo isso causava espanto e temor. Então, a fim de fortalecer Judá, consolar realmente Judá, como o nome do profeta é Nahum, consolo, a ideia é que Deus agora, usando esse profeta, o profeta vai fazer o quê? Ele vai exaltar, ele começa o capítulo 1, ele já inicia o seu livro, mostrando a onipotência de Deus. O forte do capítulo 1, o início desse capítulo, é mostrar para o povo de Judá a onipotência, o poder glorioso, que Deus, o seu poder excede todas as coisas, que Deus domina sobre tudo, que Deus é poderoso e todas as coisas estão sujeitas, patentes à sua vontade. A natureza, toda a criação está sujeita ao Criador. Então, olha que coisa interessantíssima. Então, com isso, a força, enquanto Judá estava preocupado com o exército, com o ataque, com, de repente, um iminente ataque da Síria, por onde eles viriam, como fariam, quais seriam as estratégias da Síria, Deus estava dizendo, enquanto vocês estão preocupados, através deles, enquanto vocês estão preocupados, olhando para o poder, para a potência que vocês acham e chamam a Síria, eu, Senhor, repreendo o mar. Quem é que pode controlar o mar, gente? Só Deus. Esgota, seca os rios, faz os montes, e montes são
inabaláveis. Os montes estão lá firmes. O monte está lá firme, inabalável. Mas Deus faz os montes tremerem. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então vocês estão preocupados com situações momentâneas, adversas, um povo que está se levantando. Quem sabe você que está agora assistindo esse vídeo está passando um problema, uma luta, algo que insurgiu-se contra a sua vida nesse momento de pandemia. Está preocupado com seus parentes, sua família, e é natural que a gente fique preocupado mesmo. Mas a ideia é entender uma coisa, gente. O nosso Deus domina sobre tudo e todos. Ele é poderoso, ele é glorioso, ele é todo-poderoso, ele é o onipotente Deus. Tudo e todos estão sujeitos. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Ele é glorioso. Então, isso deu uma espécie de acendida, isso reacendeu Judá. Oh, glória! A Síria pode vir, mas quem é conosco é o Todo-Poderoso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele usou esse testemunho da natureza, tá? Que Deus, ele mexe, ele treme, ele faz tremer, melhor dizendo, ele faz tremer as rochas. Tá? Olha que coisa, eu leio isso aqui, eu fico maravilhado, os montes, a gente sempre vê ali, ou seja, eu nasci, os montes estavam lá, vão morrer, meus filhos, meus netos, caso não ocorra arrebatamento até esse tempo, verão o monte no mesmo lugar. Oh, glória, é Deus, permanece para sempre, a glória é dele. Segundo tópico, vamos lá então. Então, primeiro tópico, a gente precisa entender só isso aqui, gente. Primeiro tópico, para você, professor aí. Como eu disse, um vídeo tem que ser breve, ser rápido, às vezes estende demais, às vezes há pessoas que, tem que ser uma coisa mais prática, então eu estou tentando correr aqui contra o tempo. Mas o bom é que você foque no primeiro tópico, também o primeiro capítulo, que foca a onipotência de Deus, tá? A glória de Deus. No primeiro capítulo ele exalta o poder de Deus. Vamos ver aqui então o segundo tópico aqui da lição. A incursão assíria sobre Judá. Vamos lá. O domínio do Reino do Norte pelos assírios marca um período de grande sofrimento para o povo hebreu. Não apenas porque um cativeiro lhe for imposto, mas também porque este fato, ou seja, o cativeiro, acentuou e cristalizou uma separação que se iniciara nos tempos de Roboão. A partir de então, ambos os reinos, norte e sul, foram completamente afastados. Então, gente, toda aquela esperança que poderia se haver de uma restauração, de uma união. E a gente sabe que lá com Roboão foi que houve essa separação, né? Após a morte de Salomão, 931 a.C., Roboão está reinando, seu filho, né? E ele, seguindo um conselho, ele percebe lá, ou melhor dizendo, eu vou tentar ser mais claro aqui. No reinado de Roboão, o grande problema foi lá o fato de que, enquanto Salomão, seu pai, estava governando, Salomão impôs muitos encargos, né, a fim de crescer, expandir lá, mas foi muito oneroso para o povo. Então eles procuraram. Estou dizendo isso aqui porque eu já falei isso em vídeos anteriores, mas é bom que a gente venha focar nisso aqui, a gente frisa isso aqui. Então, o povo foi até Roboão a fim de que ele aliviasse a carga, mas ele tinha à sua disposição duas classes de pessoas para se aconselhar. Primeiro, ele tinha lá os anciãos que estavam ao lado de seu pai, que pertenceram ao reinado de Salomão. Aqui eu já tiro uma lição maravilhosa. Salomão é tido ainda hoje como o homem mais sábio da história. Deus diz que antes dele ninguém teve o que ele teve, depois no período dele também, e depois não. Ou seja, ele pediu a Deus um coração entendido. Então foi um homem muito sábio. Mas o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio da história, o homem conhecido mais sábio na Bíblia, Salomão, também tinha conselheiros, tinha anciãos que estavam ao seu lado. Então, olha que maravilha. Então ninguém é sábio demais, tão sábio assim que não possa se aconselhar com ninguém, que não possa aprender ainda mais. Isso que é interessante. Então, o rei Salomão, o sábio Salomão, tinha conselheiros. Então, que a gente aprenda a se aconselhar também com as pessoas aí, antes de cometer alguns erros, acabar fazendo alguma besteira. Do outro lado, ele tinha à sua disposição jovens, amigos novos, que cresceram com ele. Amigos, aliados, por assim dizer, fervorosos junto a ele, mas, infelizmente, não tinham experiência para lidar com tal situação. E ele, ao invés de optar pelo conselho dos anciãos, dos sábios, aqueles que entendiam da situação, decidiu optar pela situação dos amigos, né, aqueles que estavam com ele. Ok, amigos, mas inexperientes. Então, as situações, quem vai mandar, gente, é a experiência, o conhecimento. A gente precisa analisar esse ponto aqui, tá? Nem sempre a gente pode analisar a questão no âmbito emocional. Mas é meu amigo. Não, mas anda comigo. Não, mas me conhece desde pequeno. Cuidado. Certos conselhos, é bom que a gente analise a voz da experiência, tá? É bom que a gente analise isso aqui. Eu, às vezes, tenho visto pessoas caindo por isso. Eu tenho visto pessoas casadas, passando por luta no casamento, aí vai se aconselhar com o solteiro. Eu acredito que o solteiro não tem muita coisa boa para dizer para um casado, não, no que tange de casamento. O simples fato é de que esse solteiro está solteiro por isso mesmo, porque não quer compromisso
sério a princípio com ninguém. Mas voltando aqui para a lição, né, vamos ficar na lição, é o fato de que, a partir daí, isso meio que complicou ainda mais, dificultou. Então, aquela esperança de uma restauração, de unir novamente as tribos, aquele, né, o reino voltar a ser um só, acabou aí. Porque depois da extinção das tribos do norte, o pouquinho que ficou lá na terra se misturou, se tornaram um povo misto, misturou com a Síria e os outros 5 povos que estavam ali, e nasceram então os samaritanos, um povo misto. E daí para lá a situação só piorou, só se agravou. E o negócio foi descomplicar por completo, só foi melhorar a partir do momento que Cristo começou a pregar ali, 2 dias passou pregando ali, João capítulo 4, o texto da mulher samaritana, a chegada de Jesus ali mudou aquele ambiente, mudou aquele lugar. Então, aonde Jesus chega, a confusão vai embora, a dissensão vai embora, a contenda vai embora, a luta vai embora, o problema vai embora, o pecado vai embora. Então basta colocar Jesus na situação, basta chamar ele para essa situação e em nome de Jesus as coisas melhoram. Então Jesus chegou ali e o negócio começou a mudar. Pregou para a mulher samaritana, por conseguinte pregou para os homens que ali estavam, passou 2 dias ali. Depois, Atos capítulo 8, Filipe chega naquele lugar pregando o evangelho. Ainda nesse capítulo, Pedro e João são enviados ali para fortalecer, para acabar com a inimizade, para evitar um possível problema de alguém dizer que Filipe estava querendo abrir uma igreja só para ele, e aquele negócio todo ali em Samaria, tomar aquele lugar para ele. Não. Consolidando ali, ou o fato também de alguém dizer que Samaria seria a nova igreja, a igreja verdadeira, e a continuar aquela briga, ficaria a briga, de um lado de Samaria, de um lado de Judá, de um lado, melhor dizendo, do lado de Jerusalém. Mas voltando aqui então, continuando, a ideia é entender que desde esse dia, gente, a partir daí, não houve mais amizade, não houve mais vínculo, o negócio se complicou, até que Jesus chegou para mudar a história. Vamos lá, 2.1, a rebelião de Ezequias contra a Síria. O rei Ezequias promoveu uma grande reforma religiosa em Judá, reparando o templo, o sacerdócio e o culto a Deus. Ele resistiu aos assírios e isso os irritou. Vamos ver aqui. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Isso aqui foi um posicionamento tomado por Ezequias. Então Ezequias, filho de Acás, começou a reinar com 25 anos de idade, reinou 29 anos lá em Judá. E uma das primeiras coisas que ele fez foi reparar o templo ali, o sacerdócio, e colocar as coisas no lugar, um avivamento, né? Trazer um avivamento ali para aquela nação. E dentre isso aí, ele promoveu uma espécie de campanha anti-assíria. Olha que coisa tremenda. Ele começou a se levantar realmente contra a Síria, até que a Síria decidiu então atacar. A gente vai ver isso aqui com mais detalhe, tá? Continuando aqui, o discurso de Rabsaque, ou Rabsaque. Rabsaque, um dos emissários, chefe de um comando militar, veio com fortes provocações contra Ezequias. Em seu discurso inflamado, ele disse que os assírios tinham ordem de Deus para destruir Judá. Está aí a referência bíblica. Então nós temos aqui umas ilustrações só para mostrar mais ou menos o que teria ocorrido. Então, a princípio, Ezequias se volta contra a Síria. A gente sabe que, a princípio, quem estava governando lá antes era Sargão II, onde houve lá o cativeiro. Aí, após a morte dele, a gente vê quem está governando agora, nesse período aqui, é Senaqueribe. Senaqueribe é o rei. Então, ele faz uma incursão tremenda, chama seus exércitos, seus soldados, e ele invade Judá e 46 cidades fortes são tomadas, 46 fortalezas são tomadas, e Jerusalém não havia sido tomada. Aí nesse momento ele cerca a cidade e ele manda lá seus emissários ter com Ezequias. Ezequias, temendo o que poderia acontecer, decide então pagar tributos. Então ele exige tributos de Ezequias a fim de mostrar lá a sua preocupação, seu medo, né, da destruição de Judá, da invasão de Judá pela Síria, a Síria. Então ele vai lá e paga tributos. Depois a gente percebe também que nesse momento, enquanto ele está falando, há lá, enquanto os seus exércitos estão lá, dentre eles, né, os capitães ali, os chefes do exército, havia um chamado Rabsaque. E esse homem então se colocou diante da muralha, o povo todo ouvindo aquilo, e ele começou lá a lançar palavras contra o Deus de Israel, contra a nação, né, de Judá, e ele começou a lançar palavras ali, e essas palavras meio que começaram a constranger os oficiais do rei Ezequias, a ponto deles chegar a dizer, olha, com medo de o povo ouvir aquilo e o povo todo ficar com medo, né, esse medo tomar conta do coração do povo, disseram, olha, fala na língua de vocês aí, né, fala na língua, vamos falar no aramaico, que inclusive era uma língua comercial falada lá
por alguns povos, porque a ideia é que ele estava falando a Bíblia, alguns traduções vão trazer judaico, né? Mas a ideia é que ele estava falando em hebraico. Há quem diga que ele não estava falando hebraico, mas usou intérpretes, mas a ideia é que estava sendo de tudo em hebraico. E o povo estava entendendo. Então, esses oficiais pediram para que falasse até na língua dos caldeus, no aramaico, a fim de que ninguém lá pudesse compreender o que estava acontecendo, a fim de que o medo não entrasse no coração deles. E dentre tudo que ele disse, uma das coisas que ele disse é que não adiantaria Ezequias, não adiantaria Judá tentar lutar contra a Síria, porque o próprio Deus de Israel é quem teria entregue Judá nas mãos da Síria. Então, como é que ele chegou a esse ponto? A gente não precisa querer, nesse momento aqui, pensar que Deus teria revelado para Rabsaque. A ideia é que havia muitas profecias relacionadas à queda, à destruição de Judá, do povo de Deus, caso não obedecesse ao Senhor. Então, possa ser que ele tenha utilizado algo nesse sentido aí. Mas a ideia é entender que ele chegou a dizer que Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, o seu Deus, é quem realmente tinha dado lá Judá nas mãos de Senaqueribe. E isso assustou, então, o povo de Judá. Vamos lá. Aflição de Ezequias. Diante de tais ameaças, o rei Ezequias, que até então havia enfrentado os assírios bravamente, agora estava intimidado e com medo de que eles invadissem Judá. Olha só o que aconteceu com Ezequias. Isso trouxe um medo a ele. As palavras de Rabsaque, pelo fato dele usar, inclusive ele pode ter usado isso aí até como uma espécie de trunfo, para dizer, o Deus de vocês entregou vocês nas nossas mãos, na mão da Síria. É como quem diz, não tem esperança, não adianta lutar. Então a última esperança de Judá seria Deus. Mas se Deus entregou na mão da Síria, então não adiantaria fazer mais nada. Já era. Seria a ideia que ele queria passar para os judeus. No auge da sua aflição, enviou Eliaquim e Sebna à casa do profeta Isaías, né, para pedir socorro. A resposta de Isaías foi encorajadora. Vamos ver isso aqui. Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor, ou seja, ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Aqui é uma profecia contra Senaqueribe. Então olha que coisa interessante. Momento de tristeza, momento de opressão, com medo do que poderia acontecer com Judá. Ezequias acabou cedendo, como eu disse, pagou tributos, e o rei então enviou ali esses homens. Cartas foram entregues ao rei Ezequias. Ezequias, de posse dessas cartas, orou a Deus, veremos já, orou a Deus, enviou então o conteúdo para Isaías, e Isaías então, clamando ao Senhor, orando a Deus, Deus deu aí a resposta ao profeta Isaías, que Senaqueribe seria morto. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. A oração de Ezequias. Tá? Ezequias orou a Deus em função da ameaça que recebera de Senaqueribe. E o Senhor entregou ao rei outra palavra por meio do profeta Isaías, confirmando a primeira mensagem. Então olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez então, agora de posse das cartas, foram até o profeta, e o profeta Isaías deu uma mensagem abençoadíssima e maravilhosa. Está aí a referência para que você possa ler, né? E eu vou não a lerei aqui a fim de que o vídeo não se estenda demais, mas a ideia é utilizar isso aí, o ponto de que o medo do rei levou o rei a buscar a Deus, através do profeta Isaías, que a gente então utilize, gente, caso o medo venha a nós, que a gente busque a Deus. Eu sei que o tempo é difícil, é pandemia, é complicado, mas não há outra coisa a fazer, não há nada melhor a se fazer agora do que buscar a presença de Deus. Deus tem a resposta para as nossas indagações. Vamos lá. A resposta de Deus aos assírios. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Senaqueribe, rei da Síria, vendo os seus soldados mortos pela manhã, pela manhã voltou para Nínive. Então, a princípio, eis aí um texto lindo, né? E muitas vezes a gente prega sobre ele, tenta entender como foi isso aqui. O bem da verdade é que os exércitos acamparam em redor de Judá a fim de atacar Jerusalém, mas pelo clamor ali do rei, pela oração, a busca ao Senhor feita pelo profeta Isaías, Deus então responde. E na resposta, Deus envia um anjo, né? O anjo do Senhor veio ali, naquele momento, feriu, né? Há traduções que trazem um anjo do Senhor, outras vão trazer o anjo do Senhor, mas a ideia é que veio ali um anjo ao arraial dos assírios e
naquele momento destruiu, tá? Matou ali, eliminou 185 mil deles. Havia muitos mais ali, havia uma boa quantidade também ali, mas 185 mil na mesma hora morreram. Tá? E quando Senaqueribe viu isso aí, o que ele ficou sabendo da notícia? A primeira coisa que ele fez foi correndo, como Deus havia dito lá por boca de Isaías. Voltou correndo para Nínive. Olha que coisa interessantíssima aí. Essa questão da morte desses homens, desses 185 mil. Então, muitos vão conjecturar, há muitas respostas para isso. Há quem diga que o anjo veio, né, cortou realmente, matou, lutou com eles e matou. Uns vão dizer que eles chegaram a ver o anjo, é como se um homem tivesse descido no arraial com uma espada desembainhada e esse homem tivesse lutado com muitos para cima dele e ele tivesse vencido, né? Há uma imagem aqui para mostrar isso aqui embaixo, ilustrando, tentando ilustrar pelo menos isso. Há quem diga que esse anjo nem chegou a tocar o chão, simplesmente uma palavra, uma ordem, uma coisa, ele passou com uma espécie de doença, né? Houve um vírus, alguma coisa, doença maligna, mortífera, que matou todos eles. Então, muitas são as versões para tentar explicar isso aí. Um combate, né, direto, ou uma doença, uma peste, algo que Deus havia otorgado para que esse anjo do Senhor passasse sobre aquela doença e ferisse eles. A verdade, bem verdade é que nesse dia 185 mil soldados assírios foram mortos. E Senaqueribe, perna para quem te quer, voltou para Nínive. Vamos lá, a resposta de Deus aos assírios. Certo dia, enquanto orava, né, ao seu Deus, e o Deus Nisroch, há quem diga que seria, né, o Deus da fertilidade lá entre os assírios, foi morto também da agricultura, foi morto por seus dois filhos, né, Adrameleque e Sarezer, né, em Nínive, ou seja, na capital, em Sarezer, desculpa, perdão. Nínive, a capital, continuava de pé. Então, continuando isso aqui, vamos lá, vamos tentar trabalhar esse ponto para entender isso aqui. A bem verdade foi que após receber aquela notícia terrível lá, da morte de seus soldados, 185 mil, um estrago feito lá pelo anjo do Senhor, ainda que eles não soubessem explicar a origem dessas mortes, a ideia é que Senaqueribe partiu de novo para Nínive, para a capital da Síria. E ali chegando, enquanto ele estava, passaram alguns dias, ele estava rezando lá, pedindo lá, intercedendo, vamos assim dizer, se pôs diante da estátua, do poste ídolo lá do seu Deus, né, do Deus que ele cria, que é o Nisroch. Nesse momento, seus dois filhos, né, Adrameleque e Sarezer, vieram e mataram ele ali, como Deus havia dito. Então, olha que coisa, quão terrível é se voltar-se contra Deus, quão terrível é tentar lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Não há quem resista, não há quem vença, não há quem consiga. Então nós estamos vendo aí a igreja sendo atacada, o governo que tem demonstrado ser um governo voltado ao Evangelho, voltado ao Senhor. E lembrando, como eu já disse, eu não falo de política nas minhas aulas, mas a gente vê realmente uma mão de Deus aí agindo nesse novo governo. E o que a gente percebe é inimigos de tudo quanto é parte se levantando. Mas só se levantam para cair, porque aonde Deus está, quando Deus está, a todos aqueles que temem e servem a Deus, podem ver a glória do Senhor de maneira maravilhosa. Então, ainda com a morte de Senaqueribe, mesmo com a morte dele, Nínive lá, a capital, continuava de pé. Por enquanto, veremos aqui. Vamos para o terceiro tópico então. A derrota da Assíria. A derrota de Senaqueribe não foi o único prognóstico do profeta, não foi a única coisa. Ele falou sobre, no capítulo 3 de Naum, a gente leu o capítulo 3, principalmente os versos 11 a 19, a gente vê uma descrição dessa derrota que a Síria sofreria, da destruição da Síria. Mas não foi só isso que o profeta lá vaticinou. O livro prevê a derrocada final de Nínive. Então o livro não fala só, o livro de Naum não fala só de uma derrota parcial, no caso sofrida por Senaqueribe, não, ele fala da derrota completa, né, da derrocada final de Nínive, o que compreende a queda do Império Assírio. Então a partir da capital, aquela queda e outras cidades ao redor, extirparia, se acabaria, se findaria o Império por completo. Isso é descrito no livro de Naum. Os vaticínios, portanto, não se restringem ao rei, mas à nação assíria. Ela seria posta no chão. Então o que nós percebemos ali é que o profeta está falando realmente, ali usado por Deus, né, o consolando ali, o consolador, por assim dizer, o consolo para ajudar, era que não só Senaqueribe com seus exércitos, mas toda a Nínive, por conseguinte toda a Síria chegaria ao seu fim. Essa era a mensagem do profeta. Vamos ver isso aqui. 3.1. Castigo e correção. Quando o juiz era lançado sobre os hebreus, melhor dizendo, quando o juízo era lançado sobre os hebreus, a finalidade era corretiva,
tal como um pai que faz uso da vara para educar seus filhos. No caso dos estrangeiros, como os assírios, no livro de Naum, o juízo tinha por objetivo castigar e exterminar seus inimigos. Então, a princípio, gente, Deus disse, eu castigo e açoito os que eu amo. Então, com quem se põe diante de Deus, com quem se entrega ao Senhor, ama também o Senhor de maneira gloriosa, né? A gente percebe uma coisa, esse castigo, essa aflição, ou essa coisa às vezes que está sendo permitida por Deus, é só para nos pôr na linha, é só para nos colocar novamente na presença do Senhor. Não é para nos destruir, nos arruinar, nos fazer desviar, nos fazer abandonar nossa casa, família, não. É só um corretivo que Deus às vezes nos dá ou permite que passemos, a fim de que a gente realmente entenda qual é e qual deve ser o nosso papel no Evangelho, no reino do Senhor. Servos, totalmente servos. Mas com os estrangeiros aqui nesse caso, isso mostrava o quê? Destruição. Isso mostrava o quê? Juízo, castigo, extermínio. Olha que coisa tremenda, como Deus agia. Então, como Deus age com todos aqueles que se opõem a Ele. Então, para aqueles que se opõem a Deus, ainda é tempo, ainda, enquanto a vida é a esperança, então ainda é tempo de buscarem a face do glorioso Deus, que Deus nele sare a nossa nação. Vamos lá, 3.2. A maldade dos assírios. Fazia parte da cultura síria a prática da crueldade, né? Tiglat-Pileser, primeiro, a gente vê aí um rei, além de cortar os dedos, as orelhas e o nariz dos soldados que venciam nas batalhas, arrancava seus olhos e empilhava suas cabeças em forma piramidal. Gente, uma das características mais conhecidas dos assírios era a sua crueldade, era a crueldade com qual eles lidavam com seus oponentes. As nações a qual eles avassalavam, as pessoas ali, os soldados, então, inimigos da Síria, sofriam muito. Eles eram famosos por torturar e não tinha pressa em ver a pessoa morrer. Eles iam aos poucos, cortando membros, né, amputando membros, vazando olhos, e quando conseguiam matar a pessoa, eles cortavam a cabeça e aí empilhando essas cabeças, né, como uma espécie de pirâmide para mostrar ali o poderio dele, o senhorio dele. Às vezes eles penduravam pessoas em estacas lá no alto, vazavam a pessoa com aquela estaca e pendurava no alto e deixava no sol, o negócio era terrível. Então há alguns exemplos que eu trouxe aqui, algumas pequenas imagens, né? Tá aqui embaixo ao pé, só para ilustrar tudo isso aí. Então, uma das grandes características desse povo, né, das mais conhecidas que eles tinham quando o assunto era guerra, quando o assunto era domínio, quando o assunto era ataque, era a sua grande crueldade. Então nós estamos vendo Deus agora destruindo um povo cruel, tá? Ainda, volto lá, sempre vou voltar para falar isso aqui. Não cabe a mim dizer mata Deus, destrói Deus, fulmina Deus, arrebenta. Cabe a mim orar, interceder. Senhor, que seja feita a sua vontade. Se o Senhor julgar necessário agir com tal pessoa, a fim de que dessa pessoa entenda que o Senhor é Deus, então eu não posso pensar que, está mexendo comigo, Fernando Aquino, o obreiro, o ungido, o pregador do Evangelho. Não, queridos. Ainda assim, tá? A gente deve orar para que a misericórdia de Deus seja manifesta para essas pessoas que estão ainda no pecado, praticando o pecado. Nós devemos amar, como Cristo disse, e orar pelos que nos perseguem. Esse é o ponto. Mas nesse caso aqui a gente percebe aí a justiça de Deus, como é. Então é algo que a gente não consegue explicar com tanta facilidade. Precisaria de uma aula ou duas ou mais como essa para tentar explicar só esse tema, esse assunto. Então, às vezes, o que para nós é considerado injusto, a gente analisa a justiça de Deus. Tá? Então esse é o ponto. Não é a justiça humana que está sendo demonstrada aqui na destruição de Nínive, a destruição da Síria, mas a justiça divina. Tá? Deus é justo, totalmente justo. E a gente vê aí um pouco dessa crueldade desses povos. Há imagens ilustrando aqui e há muitas coisas mais que a gente poderia falar a esse respeito. A cor vermelha e os carros iluminados. As expressões, né, Naum usa algumas expressões aqui. As expressões vermelhos, escarlates e o fogo de tochas evocam sangue, violência e guerra. Naum viu que os algozes de Nínive carregavam escudos vermelhos e os seus uniformes eram vermelhos também. Então o que acontece aí? Quando Naum vai descrever a destruição lá de Nínive, a destruição dos assírios, ele começa a falar sobre vermelho, escarlate, fogo, tocha. O que ele está dizendo aí? Aí ele está descrevendo o ataque dos neobabilônicos, né, os neobabilônios e os medos. Houve uma junção, né,
tá? Entre o povo medo e os babilônios. E eles então fizeram essa incursão e atacaram, destruíram lá a cidade de Nínive, né? Fecharam o rio a fim de que inundasse lá. Então a ideia a entender aqui é o seguinte: com isso, com essas cores, com essa visão que ele nos está passando aqui, a ideia dele é demonstrar isso. Eu vou, já que está acabando a aula agora, eu vou até ler na Bíblia aqui, eu estou com a Bíblia aberta, lembrando que eu estou usando a ARA aqui, Almeida, revista atualizada, não sei qual é a sua tradução aí, e eu vou ler isso aqui para a gente estar caminhando para o final, tá? 2.2 aqui, o capítulo 2, verso 1 ao 3, vai dizer o seguinte: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Agora verso 3, que é o foco aqui. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Olha aí. Então aqui ele está descrevendo, ele está vendo, o profeta está descrevendo o ataque dos algozes da Síria, ou seja, dos babilônios, dos medos. Olha que coisa tremenda é isso. Então a gente percebe que era comum entre os soldados, os babilônios e os medos, principalmente os babilônios, vestir-se de vermelho. Então isso é comum entre eles. Tá, e usar muito cobre, a gente vê um escudo de cobre, está aqui nessa ilustração que eu coloquei aqui. Então quando o sol batia naquele cobre, dava aquele som, aquela visão, aquela impressão meio vermelho, escuro, aquela coisa. Então era isso aí que o profeta estava vendo, por isso é que ele descreveu isso. Então a visão que ele tem é daqueles que estariam atacando e destruindo a Síria. Vamos lá. Uma inundação do rio Tigre. O Senhor cooperou com a queda de Nínive, enviando uma chuva torrencial que inundou o rio Tigre, o qual margeava a cidade. De acordo com o historiador grego Diodoro Sículo, as águas eram tantas que derrubaram o palácio real. Como consequência, seus habitantes fugiram de medo. Então a gente já vê aqui uma descrição, basta a gente dar uma pesquisada melhor para entender isso aqui, mas a gente vê o poder de Deus. O Deus na qual Naum havia dito, os elementos, por isso que ele usou os elementos para mostrar que tudo está perante a vontade de Deus. Então Deus, o glorioso, o onipotente Deus, enviou chuva, e essa chuva então acabou contribuindo numa cheia do rio, que essa cheia foi tão grande que acabou destruindo lá também, até o Palácio Real caiu com essa cheia. Ok? Vamos lá. Invasão medo-babilônica. Ciaxeres, rei do Império Medo, e Nebopolassar, né, há quem diga também Nabopolassar, rei da Babilônia, fizeram um acordo e invadiram Nínive, onde teria ido parar a força do leão. Ok, então a gente vê aqui uma espécie de colisão entre os medos e entre os babilônios, os neo-babilônios estavam iniciando ali, há uma colisão entre eles, e dessa colisão acaba ocorrendo aí a destruição, a invasão e por conseguinte a destruição de Nínive, que aconteceu lá por completo em 612. A gente começa a colocar essa ideia aí, 612 a.C., ok? 612, também 610, onde o resto da cidade todo caiu. A Nínive, a capital 612 e o restante 610. Então, cumpriu-se literalmente a profecia de Naum. Então, tudo que Naum disse lá no capítulo 3, verso 11, que a gente acabou de analisar aqui, eu vou ler só o verso 11 e é o último versículo para fechar, porque uma vez escola bíblica, temos que ler também a Bíblia. Verso 11. Também tu, Nínive, será embriagada e te esconderás também. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Então tá aí, gente. Vamos lá. Essa é aí o relato da destruição de Nínive. Conclusão: a justiça de Deus é sempre certa em favor do seu povo. A derrocada final dos assírios ocorreu quase um século depois da profecia de Naum. Ele mesmo não a presenciou, mas entrou para a história como alguém a quem viu antecipadamente, a viu antecipadamente. E a informou para dar confiança ao povo de Deus. Então nós vimos aí os inimigos que também não eram muito chegados um ao outro, se uniram contra a Síria e destruíram então Nínive, por conseguinte o resto da Síria. Então a gente precisa ficar atentos, né, a essas chamadas alianças que às vezes nós acabamos fazendo ao longo da nossa vida. Está aí a mensagem. Eu creio que muita coisa ainda dava para ser dita, mas a gente trabalhando na internet, a gente precisa ser específico e direto, tá? É muito claro. Então que Deus em Cristo
possa trabalhar de maneira gloriosa a fim que você tenha mais conteúdo. Peço a você que consulte aí, irmão, tem muito material hoje aí, muita gente, canais aí muito bons, pessoas com conteúdos abençoadíssimos, que tudo isso pode agregar, né? Então a minha ideia aqui, gente, na internet não era, não é e nunca será estar aqui disputando para granjear inscritos, quem tem mais inscrito, quem tem mais like, isso aqui, a minha ideia aqui é poder tentar passar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido dentro, é claro, vou sempre dizer isso, da minha limitação, né? Que eu ainda estou aprendendo bastante na área teológica, até não sou o dono da verdade e não quero ser, porque o dono da verdade é um só, é Deus, tá? Ele é a verdade. Então a gente está aqui aprendendo. Eu tenho tido o prazer de receber comentários. Então, se você quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade aí embaixo, faz um comentário aí. Alguma coisa, de repente, eu não disse, poderia ser dita, alguma coisa, até uma correção, caso você identifique algum problema no vídeo aí, gente, fica à vontade para me corrigir, para me acertar. Eu vou até aprender com esse comentário seu. A gente está aqui para aprender uns com os outros, tá? Então, que Deus possa te abençoar, me abençoar, nos abençoar, abençoar a nossa casa. Ore pela minha família, ore pelo meu casamento, ore pela minha vida. Eu peço sempre, como estou orando também por vocês, tá? Sentindo o desejo de contactar-nos, tá aí o nosso contato, tá? Moro aqui no estado do Espírito Santo, estou livre para ir a qualquer lugar do planeta Terra, para a glória de Deus. É só chamar, a gente vai conversar aí, vai ser bênção. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula. Em nome de Jesus, amém.